Olá pessoal, quarta semana do tempo comum, ano C. Hoje nós vamos continuar a exposição do livro do profeta Sofonias, iniciando o capítulo 2. Vamos ver do verso 1 ao verso 7. Assim diz a palavra do Senhor. Tome sua Bíblia, acesse seu aplicativo e acompanhe a leitura. Congregai-vos, uni-vos, ó povo sem instrução. Antes que chegais a ser tal como palha que passa, antes que chegue sobre vós o furor da ira de Yahvé. Buscai a Yahvé todos vós, os mansos da terra. Praticai o direito e buscai a justiça e a humanidade. Talvez sejais protegidos no dia da ira de Yahvé. Porque Gaza será abandonada e Ascalon será para destruição. Asdod será tomada ao meio-dia e Ecrom será desarraigada. Ai dos que habitam na costa mar e do povo de Creta. A palavra de Yahvé está contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e vos despojarei dos lugares habitados. A costa do mar se converterá em apriscos, e Creta em pastagem de rebanhos e ovelhas. A costa do mar será para o remanescente da casa de Judá. Apacentarão nelas e repousarão ao entardecer nas casas de Ascalon, porque Yahvé, seu Deus, os visitará, e de seu cativeiro os fará retornar. Palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Então, vamos analisar, como de costume, verso a verso. E aí o primeiro verso do capítulo 2 nos diz: Congregai-vos, uni-vos, ó povo sem instrução. Em outras versões você vai ver: reúna-se, ajunte-se, amontoai-vos, concentra-te, examina-te. Então há um chamado ao povo de Israel. E por que desse chamado? Como a gente já tinha visto no capítulo anterior, está sendo anunciado um juízo contra toda aquela região e contra o povo de Israel também. O livro vai destacar aqui um pouco sobre a destruição de cada uma das grandes cidades, de cada uma das nações, mas há uma atenção especial para o povo judeu, até porque Sofonias era um profeta hebraico, um profeta judeu, e está falando para o seu povo. Então, o que acontece? A única forma de escapar desse juízo que Deus está dando, o único caminho para você não sofrer esse juízo, é através do arrependimento. E esses três primeiros versos, 1, 2 e 3, eles vão falar da necessidade do arrependimento, dos motivos pelos quais você deve se arrepender e o método pelo qual você deve proceder com o seu arrependimento. Né? Como é que você vai expressar isso através de suas ações. Então o verso 1 fala da necessidade. Por que há necessidade de arrependimento? Congregai-vos, uni-vos ao povo sem instrução. Em outras versões vai dizer povo sem pudor. Então, já que o povo está sem instrução, ou o povo está sem pudor, isso quer dizer o quê? O povo estava pecando indiscriminadamente, certo? O povo deixou de se enxergar como pecador. Existem dois tipos de pecadores, né? Todos nós somos pecadores, mas existem dois tipos basicamente. Há aqueles que entendem que são pecadores e carecem da glória de Deus, carecem de estar próximos de Deus, porque por eles mesmos não vão alcançar a salvação, certo? Nenhum pecador consegue salvar-se sozinho, né? Consegue se salvar. E aquele que nem se reconhece como pecador. Acha que o que faz é certo, o que está dito, e vive sua vida como se não houvesse Deus, como se não houvesse pecado, enfim. É pecador do mesmo jeito. O anúncio vai para todos. Sendo que há aqueles que vão reconhecer que precisam de Deus e os que não vão. Então ele manda no primeiro momento a congregação se unir, né? Congregai-vos, uni-vos ao povo sem instrução. Se o povo está sem instrução ou se o povo está sem pudor, significa que o povo está pecando, e só aí você já tem a necessidade de arrependimento. Se você pecar, você precisa se arrepender. Não tem jeito. Por isso que nós devemos nos arrepender todo dia, fazer a confissão dos nossos pecados todo dia diretamente a Deus. E em alguns casos para nossos ministros ou nossos irmãos, quando houver necessidade. Mas devemos confessar nossos pecados, porque devemos nos arrepender deles. E
Quando você confessa, você entende que você é um pecador, você entende que precisa de Deus, você entende que precisa de arrependimento. Então, congregai-vos. Há um chamado ao povo congregar, ao povo se unir. Esse mesmo chamado você vai encontrar lá em Isaías, capítulo 34, verso 1. Aqui na sua Bíblia, Isaías, capítulo 34, verso 1. Diz assim: lugar de juízo. Aproximai-vos, ó povos, para escutar. Prestai atenção, ó nações. Ouça a terra em sua plenitude, o mundo e todos os seus habitantes. Veja, aproximai-vos, prestai atenção. Outro texto é no livro de Jeremias. No livro de Jeremias, no capítulo 4. Acompanhe na sua Bíblia, Jeremias, capítulo 4, verso 5. Diz assim: declarai em Judá e o anunciai em Jerusalém, dizendo: tocai a trombeta no país, gritai em alta voz, dizei: congregai-vos e entrai nas cidades fortificadas. Congregai-vos, veja, ou univos. Então, esse chamado aqui de congregai-vos em sofonias é um chamado antigo. O povo de Israel já estava acostumado a esse tipo de chamado. Não é algo novo. Mas o Deus está chamando para ouvir a sua palavra, chamando-os ao arrependimento. Então há uma necessidade expressa no verso 1. No verso 2 ele vai dar os motivos do povo, né, e de nós ainda hoje precisarmos nos arrependermos. Por quê? Antes que chegais a ser tal como palha que passa, antes que chegue sobre vós o furor da ira de Yahvé. Vamos lá, primeira coisa, o tempo de arrependimento é agora. Tem que ser agora. Precisa ser agora. É porque agora vivemos uma calmaria. Então a gente pensa que tem tempo. Não, depois eu me arrependo em outro momento. Mas não, tem que ser agora. Por quê? Sem arrependimento, você vai ter o castigo. Certo? Não há como. É a chamada ira de Yahvé. Dê uma olhada aí no livro de Números, lá no Pentateuco. Se você voltar aqui em Números. Números capítulo 32. Vamos ver aqui. Números capítulo 32. Verso 13 diz assim: ó. E se acendeu o furor de Yahvé contra Israel, e os fez andar errantes durante 40 anos pelo deserto, até que acabou toda a geração que fizera mal diante de Yahvé. Isso é um dos reflexos da ira de Deus, né, da ira de Yahvé. Vamos lá para o livro de Jeremias. Indo lá para o livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 4, diz assim, capítulo 4, verso 26. Vi, e eis que o solo fértil estava árido como um deserto, e todas as suas cidades se encontravam devastadas diante de Yahvé e diante de sua ardente ira. Se formos para Jeremias, no mesmo livro, avançar um pouquinho para o capítulo 12. Vamos para o capítulo 12 de Jeremias. 12, verso 13, diz assim: semeastes trigo e cegastes espinhos, estáis exaustos, mas de nada vos aproveitou. Envergonhai-vos, pois, por vossas colheitas, por causa da ardente ira de Yahvé. Então esse termo, né, a ira de Yahvé, já era conhecido. Israel já tinha sofrido a ira de Yahvé em outros momentos. E agora novamente, a ira de Yahvé está sendo anunciada, a ira de Deus está sendo anunciada para o povo. E a única forma de escapar dessa ira é através do arrependimento, cuja necessidade foi apresentada no verso 1, cujos motivos são apresentados no verso 2. Veja o que ele diz no verso 2. Antes que chegue sobre vós o furor da ira de Deus. É antes. Ou seja, tem que ser agora. Porque se você deixa para depois, não adianta. Quando a ira chegar, não adianta. Não tem mais o que ser feito. Quando o juízo de Deus chega, ou quando o juízo de Deus chegar, não vai adiantar se arrepender. Então, o primeiro motivo, o tempo de arrependimento é agora. O segundo, sem arrependimento, é castigo. Não tem jeito. E o terceiro é que se o juízo chegar, não adianta mais se arrepender. E o verso 3 ele vai nos dar os métodos, né, ou os métodos pelos quais nós devemos buscar esse arrependimento ou praticar esse arrependimento. Porque não adianta só falar. Falar é fácil.
Você colocar em prática. Então, o primeiro é o autoexame. Então, por isso que ele fala lá no verso 1, univos, congregai-vos. Para quê? Para refletir, para discutir a palavra, para ouvir a palavra, para refletir sobre nossos atos, sobre os atos do povo de Israel naqueles tempos, o texto sendo mais específico. Segundo é mudança de vida. Então, olha, buscai a Yahvé todos vós. Primeiro passo. Como é que você busca Yahvé? Ouvindo sua palavra. Onde é que você ouve a palavra? No caso aqui, seria no templo, ou seria através dos profetas, que você ia buscar a Yahvé para aprender de sua palavra. Buscai a Yahvé todos vós. É o primeiro passo. Não tem jeito. Onde é que você busca? Nas Escrituras. As Escrituras estão disponíveis exatamente para nos ensinar sobre Yahvé, sobre sua vontade, sobre Deus. Os mansos da terra. Praticai o direito. Está aqui, o segundo verso. Praticar a justiça, você pode preferir essa versão. Buscai a justiça e a humildade. Esse é o caminho. Você tem que confessar e abandonar o seu pecado. Se você der uma olhada em Provérbios, Rei Salomão, Provérbios capítulo 28. Provérbios capítulo 28, no verso 13 vai dizer assim: o homem que encobre sua iniquidade não prosperará, mas o que confessa seus pecados e se aparta deles, Deus terá dele misericórdia. Veja que Provérbios já fala que Deus tem misericórdia daquele que se arrepende de seus pecados. E voltando para Sofonias, veja o que ele diz aqui: buscai a Yahvé todos vós, os mansos da terra, praticai o direito e buscai a justiça e a humildade. E talvez você será protegido. De fato, você será protegido no dia do juízo. Se você busca a justiça, se você pratica o direito, se você busca a humildade, se você confessa seu pecado e se aparta dele. Não adianta só dizer que pecou. Tem que buscar realmente se livrar dele. E essa é a parte difícil. Essa é a parte onde todos nós, sem exceção, todos nós vamos falhar. Nós não conseguimos nos apartar. A gente tenta. Nossa luta nosso objetivo é tentar. É lutar contra isso. Porque nossa natureza humana, ela é caída. Exatamente por isso que nós não temos livre-arbítrio, né? Porque nós somos tendenciosos. Não tem jeito. Do verso 4 ao verso 7, ele vai falar sobre os filisteus, sobre o castigo de Deus aos filisteus. E os filisteus, eles foram um povo que incomodaram muito Israel, desde o tempo de Sansão. Abra aí no livro de Juízes, lá atrás, Juízes. Se olhar, Juízes capítulo 15. Juízes capítulo 15. Juízes capítulo 15, verso 20. Veja, e Sansão governou Israel 20 anos nos dias dos filisteus. Ou seja, desde o tempo de Sansão que já tinham problemas. Se você volta mais um pouco, no verso 13, no capítulo 13, aliás, no capítulo 13, verso 1, diz assim, ó: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal diante de Yahvé. Por isso Yahvé os entregou no poder dos filisteus durante 40 anos. Olha, se entregou na mão dos filisteus como forma de juízo, é porque as relações não eram das melhores com esse povo. Então o povo judeu, o povo filisteu, incomodou muito Israel. E eles tinham até uma certa vantagem militar, porque nesse tempo, quando eles tinham conflitos, né, armados, os filisteus já sabiam fabricar aço. Israel ainda estava na idade do bronze. Então isso era uma inferioridade militar de Israel. Isso trouxe muitos problemas, né, nos combates. Então o verso 4 ele vai dizer assim, ó: porque Gaza será abandonada, Ascalon será para destruição, Asdod será tomada ao meio-dia e Ecrom será desarraigada. Olha os termos aqui, ó: abandonada, destruição, tomada, desarraigada. Desarraigada você pode trocar por arrancada. Tem versões que falam arrancada. E essas 4 cidades anunciadas do sul para o norte, elas eram as 4 principais cidades da Filístia. Tinha uma quinta cidade chamada Gat, ou Gatê, que essas 5 cidades formavam a pentápole filisteia. Talvez no momento dessa profecia, essa Gat já tenha sido destruída. É provável. Então um cenário de destruição, de desolação terrível, né, com as 4 maiores cidades do reino filisteu. Ai dos que habitam na costa do mar e do povo de Creta. Quando ele fala o povo de Creta aqui, não é o povo da ilha, que está lá na ilha de Creta. É o povo que emigrou, né, chegou ao continente
e começou a habitar nessas cidades litorâneas. Então é esse povo que está lá naquela região, né? Esse povo creta ou cretense. Em algumas versões você vai ver quereitas, são os mesmos. Então a palavra de Yahvé está contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e vos despojarei dos lugares habitados. Verso 6. A costa do mar se converterá em apriscos, e Creta, novamente o povo de Creta que habita no continente, em pastagem de rebanhos e ovelhas. Um cenário de destruição. Verso 7. A costa do mar será para o remanescente da casa de Judá. Apacentarão nelas e repousarão ao entardecer, nas casas de Ascalon, porque Yahvé, seu Deus, os visitará, e de seu cativeiro os fará retornar. Isso é uma promessa de um remanescente. Veja, a costa do mar será para o remanescente da casa de Judá. Ou seja, nem todos serão enviados à Babilônia. Isso aqui é sobre o anúncio da invasão babilônica. Se você vai um pouquinho para trás, no livro de Miqueias, volta um pouquinho, passar por Naum, volta mais um pouquinho. Miqueias capítulo 4, versos 6 e 7 diz assim: Mas naquele dia, declara Yahvé, reunirei os que se encontram distantes, aproximarei os que estão dispersos, aos quais afligi. Farei dos dispersos um remanescente e dos que se encontram distantes uma nação poderosa. E Yahvé reinará sobre eles no monte Sião e em Jerusalém, desde agora e para sempre. Essa é a promessa do remanescente de Deus de Judá, que está por aquela região. No próximo vídeo vamos continuar a exposição do capítulo 2 de Sofonias. Se você gostou, curte e compartilhe o vídeo com uma pessoa que possa ser abençoada também. Considere inscrever-se no canal. Muito obrigado, forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.